Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, em nome de Jesus. Queridos, eu queria partilhar mais uma vez uma palavra de Deus para a sua vida e para a minha vida. Abra comigo a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13. Nós vamos ler Romanos, capítulo 13, nós vamos ler o versículo 11 e 12. 11 e 12, que diz assim: E fazer isto, conhecendo o tempo, já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Meu irmão e minha irmã, Paulo, há cerca de 1900 anos atrás, escrevendo então aqui a sua carta aos Romanos, e repare que já naquela altura ele alertava a igreja, ele alertava os cristãos, ele os exortava bastante para o tempo em que eles estavam inseridos. Paulo então os alertava para a volta de Cristo, para a glorificação da igreja. Paulo os exortava a despertar do sono, porque já naquela altura a salvação estava mais próxima do que no momento que eles creram e receberam a fé. Então, você nota aqui a preocupação do apóstolo Paulo em preparar os irmãos para esse dia, lembrando-os que estava então perto. E isto foi então há cerca de 1900 anos atrás. Então note a seriedade deste acontecimento que foi profetizado pelos profetas, que foi profetizado e falado pelo próprio Jesus, e que foi então ensinado e proclamado pelos apóstolos. E aqui nós temos o próprio exemplo de um apóstolo, o próprio exemplo do apóstolo Paulo. Ou seja, é um acontecimento que foi profetizado e que tem sido então ensinado ao longo dos séculos. E é então o acontecimento que tem sido mais aguardado pela igreja. Agora veja, se há 1900 anos atrás já estava perto, imagina então hoje, nos nossos dias, no nosso século, na nossa geração. E isto tem, de alguma maneira, que nos abalar, isto tem, de alguma maneira, que mexer com as nossas estruturas. Porque você aqui vai ver a intensidade com que estes discípulos esperavam e aguardavam então a volta de Cristo. Eles achavam então que estava perto daquele dia. Por isso eles viviam então nesta intensidade. E de facto já se passou 1900 anos. E eles estavam então tão longe desse dia, mas eles viviam diligentemente. Eles gastaram então a sua vida, as suas forças em Cristo, em prol da obra e do avanço do reino de Deus. Jesus então, ele era o centro da adoração daquele povo. Jesus então era o centro da vida daquele povo. Agora, olhe para nós. Olhe então agora para a igreja de Cristo nestes dias. Observe, note, examine o nosso estilo de vida, a nossa conduta como igreja. E nós estamos então cada vez mais perto da vinda de Jesus. Os sinais, o tempo evidencia isso. E nós, como igreja, estamos
tão longe, estamos tão frios, estamos tão insensíveis, estamos tão carnais. A pergunta é: o que é que Deus vai ter que fazer mais? O que é que Deus vai ter que fazer na nossa casa, na nossa cidade, no nosso país? O que Deus vai ter que fazer com a igreja nestes dias? Porque as coisas, elas apressam-se, as coisas, elas estão a acontecer à frente dos nossos próprios olhos. Os sinais, as profecias se cumprindo em nossos dias, mas nós continuamos os mesmos, nós continuamos na mesmice, brincando de ser crente, brincando de igreja, brincando com a nossa própria alma. Nós continuamos os mesmos crentes de há 1 ano, de há 2 anos, de há 5 anos, de há 10 anos, de há 15 anos. Continuamos os mesmos. Nada mudou. Apenas nos tornamos mais frios, mais insensíveis, mais carnais, mais insensatos, muito mais religiosos. Quando nós nos deparamos com aqui a carta de Paulo aos Romanos, com estes escritos, com estes exemplos dos nossos irmãos primitivos que há 1900 anos atrás já esperavam de forma tão fiel e prudente a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E nossa geração que está tão perto desse dia, vive então tão longe de Deus, tão longe do padrão, da ética, da moral, do reino de Deus. Vivemos completamente reprovados por Deus. E a nossa vida, meu irmão e irmã, mostra isso. Nosso estilo de vida, nossa conduta de vida evidencia isso. As nossas obras, as nossas ações ditam isso mesmo. Vivemos dias onde a pandemia está então presente em nossos dias. E somos então obrigados a estar mascarados com máscaras na cara. Mas de facto muitos de nós já vivem há anos mascarados de uma falsa piedade, mascarados de uma falsa vida cristã, mascarados de um falso discípulo de Jesus, mascarados de uma falsa posição eclesiástica, mascarados, vivendo uma vida hipócrita, achando ser alguém que de facto não é, porque a sua vida, as suas obras, as suas ações ditam que não é. E isso é algo terrível, ainda mais nos dias que vivemos, que antecedem então a volta de Jesus Cristo. Parece que nós, como igreja, estamos tratando disso de forma errada. Criamos um Deus à nossa maneira. Criamos um Deus amoroso e misericordioso que tolera então agora tudo, que permite tudo, que aceita tudo, onde se pode fazer o que se quiser, onde se pode viver de qualquer jeito, de qualquer maneira, onde se pode então amar o mundo, onde se pode então amar o pecado, onde se pode amar tudo aquilo que o mundo oferece. E que ainda assim Deus tem que abençoar esse homem, essa mulher, essa casa e essa família. Então veja, de facto as coisas estão todas trocadas, tudo está invertido, os valores, a ética, a conduta, a moral, tudo está invertido. E de facto Deus é amor, de facto Deus é compassivo, de facto Deus é misericordioso. Porém, Deus ele também é justo, Deus também é santo, Deus também é reto, Deus também é juiz e fogo consumidor. Ele também é juízo. De facto, Deus amou o homem. E a prova disso é como Paulo diz na sua carta aos Romanos, no capítulo 5, versículo 8. Olha o que ele diz, que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo ainda pecadores. Repare desta frase, sendo ainda pecadores, sendo ainda escravos do pecado, estando ainda mortos em nossos delitos e ofensa. Porém, Cristo veio para nos resgatar. Porém, Cristo veio para nos reconciliar com Deus. Porém, Cristo veio para nos comprar, para pagar o preço da troca.
pelas nossas vidas por causa do pecado, por causa da imoralidade, por causa da culpa, de tudo aquilo que nos faz culpados e transgredores, daquilo que Deus abomina, daquilo que Deus odeia, daquilo que Deus não tolera, que é nada mais, nada menos do que o pecado. Então Deus envia Cristo para redimir pecadores. Ele envia Cristo para que estes pecadores sejam então agora livres da acusação, para que estes pecadores sejam agora livres do pecado, livres do inferno, livres da sentença, livres da condenação, para passar então agora da morte para a vida, das trevas para a luz, para agora viver para Cristo e andar como Cristo exige, como a sua palavra e como o seu reino exige. E isto é sério, meu irmão, minha irmã. Isto é mandamento, isto é o nosso dever enquanto cristãos, se de facto nós formos mesmo. Porque a nossa vida mostra de facto o que somos. Se apenas carregamos um título que de facto não somos, ou se realmente vivemos como tal. Deus, Ele não tolera o pecado. Deus nos chama para não amarmos o mundo. Aliás, o apóstolo Tiago, em sua carta, ele vai deixar bem claro que aquele que ama o mundo, ele se torna inimigo de Deus. Então, amar o mundo, amar o pecado, amar a injustiça, amar a imoralidade, amar as trevas, é tudo aquilo que vai contra os princípios de Deus, é tudo aquilo que vai contra a santidade de Deus, é tudo aquilo que vai contra a vontade de Deus, é tudo aquilo que vai contra os atributos de Deus. E se na minha vida eu viver assim, é óbvio que eu não sou aceito por Deus, mas eu sou reprovado por Deus. É óbvio então que eu não sou salvo, que eu não sou cristão e que muito menos amo a Deus. Já o apóstolo João, ele diz, aquele que ama a Deus é aquele que guarda os seus mandamentos. E de facto, veja, de facto a nossa carne, ela odeia a verdade de Deus. Mas são estas verdades que nos libertam e nos transformam, que vêm e nos confrontam e nos chamam então a viver uma vida diferente, a viver então uma conduta cristã, a viver então uma vida cristã, a mortificar a nossa carne e a nos santificar diariamente, porque isso é a vida cristã. Mortificação e santificação diária. Dizer não à carne e dizer sim ao Espírito. Então, esta geração, a nossa geração, ela precisa entender e conhecer de fato quem é Deus. Falar de amor, meu irmão e minha irmã, é fácil. Falar de amor é fácil. Difícil é apresentar todos os atributos de Deus. Porque a sua justiça, ela vai vir. O seu juízo virá. E Deus tem falado nestes dias. Todos estes acontecimentos, todos estes sinais, Deus está bradando, Deus continua alertando o homem, Deus continua alertando o povo, Deus continua alertando a igreja. O Espírito Santo tem falado para a igreja nestes dias. A festa, ela tem que acabar. O mundo está a acabar. A nossa vida nesta terra está a acabar. A humanidade está a acabar. Nós estamos gastando o nosso tempo com coisas erradas, com coisas fúteis, com coisas corruptíveis. Nós estamos, de fato, trocando as prioridades, a nossa conduta, o nosso foco, o nosso dever. Tudo isso está errado, meu irmão, minha irmã. E você e eu precisamos nos aperceber e nos conscientizar disso. Porque, veja, o que está acontecendo nestes dias é o seguinte: nós chamamos o Senhor de Senhor, mas não o servimos e obedecemos como Senhor. Nós declaramos que Jesus é o nosso Rei, mas não obedecemos aos seus estatutos e aos seus mandamentos.
Nós declaramos fidelidade a Jesus, nós declaramos fidelidade a Deus, mas a nossa vida mostra o contrário, a nossa vida aponta ao contrário, a nossa vida evidencia o contrário. Nós declaramos o nosso grande amor por Jesus, porém o nosso dia a dia é tão longe de Jesus, é tão ausente da presença de Jesus. Onde fica a oração? Onde fica a comunhão? Onde está então a leitura da palavra de Deus? O que é que nós temos feito com a nossa vida? Onde nós temos gastado o nosso tempo? Porque isso mostra quem nós somos, aquilo que nós queremos e o que vai acontecer lá na frente. Amado irmão e amada irmã, nós precisamos de facto enxergar a nossa realidade. E ao mesmo tempo, precisamos fazer um paralelo com a igreja primitiva. Porque eles são um exemplo, eles são um modelo. Eles viviam esperando o Senhor, aguardando aquele dia, amando esse dia e se preparando, sendo vigilantes e sendo sóbrios. Eles sim estavam preparados para esse dia. E 1900 anos passou. Mas nós não estamos preparados. Nós não estamos preparados. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, Ele nos chama ao conserto. Ele nos chama ao arrependimento. Ele nos chama a uma vida cristã. A voltar aos princípios bíblicos, a voltar a ser e a viver como igreja, a voltar a ser uma igreja santa, a ser uma igreja fiel, uma igreja bíblica, uma igreja comprometida, uma igreja que ama o Senhor, uma igreja que ama a sua palavra e que ao mesmo tempo não tem prazer no mundo, que ao mesmo tempo odeia o pecado, que ao mesmo tempo não tolera o pecado, que repudia o pecado, mas que ama a santidade de Deus. Ou seja, nós temos que ser uma igreja preparada, porque Jesus está vindo. Lideranças, pastores, presbíteros, homens de Deus, este é o momento de chamar o povo ao conserto. Este é o momento de chamar o povo ao arrependimento. Este é o momento de chamar o povo a abandonar o pecado, a abandonar uma vida de imoralidade, a abandonar uma vida sem Deus. Chega de serem covardes, chega de serem coniventes com o erro, com o pecado. Chega de serem omissos da verdade. Chega de ser negligentes, porque vocês foram chamados por Deus para esta hora, para esta geração, para falar aquilo que Deus quer falar e não para aquilo que as pessoas querem ouvir. Para falar a vontade do Eterno, para fazer a vontade de Deus. Ai de vós se não pregarem o Evangelho. Ai de vós se não forem fiéis a esse chamado de Deus. Sejam homens de Deus. Mostrem que de fato quem os chamou foi Deus. Mostrem que de fato vocês não são falsos profetas, não são lobos, mas que são realmente homens de Deus que vão ser referência, modelo para esta geração. Porque se de fato isso é uma verdade na sua vida, se isso de facto é uma verdade na sua vida, você precisa ser boca de Deus. Você precisa ser profeta onde você estiver. Você precisa ser profeta onde você está. Você precisa ser auxiliador, servo, hospitaleiro, aquele que edifica, aquele que consola, aquele que exorta, aquele que aponta e mostra o verdadeiro caminho. Aquele que mostra as verdades bíblicas, aquele que mostra quem é Deus, aquele que ensina quem é Deus, aquele que apresenta os atributos de Deus. Mesmo que isso lhe custe uma casa, mesmo que isso lhe custe o carro, mesmo que isso lhe custe o dízimo, as ofertas, mesmo que isso lhe custe a sua própria vida, mesmo que isso lhe custe você ser odiado pelos fiéis, mas você precisa ser fiel a Deus, porque um dia já pode ser mais vale obedecer a Deus do que aos homens.
É hora de acordar, é hora de despertar. É hora de abrirmos os olhos, deixando então a sonolência, deixando então a frieza e acordar, despertar para o último tempo, este último tempo da última hora, porque a nossa salvação ela agora está mais perto, porque o nosso Senhor agora está mais perto, porque o nosso Senhor ele está vindo, ele está chegando, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a uma semana, daqui a um ano, daqui a um mês. Mas precisamos estar prontos, precisamos estar alertas, precisamos viver intensamente, fervorosamente, precisamos ser diligentes. Sejamos diligentes, façamos como os nossos irmãos, os nossos antepassados, há 1900 anos atrás, que viviam a cada dia como se fosse o último. Peçamos ajuda. Se for necessário, peçamos ajuda ao irmão, à irmã, ao pastor, ao presbítero, ao diácono, ao missionário, aquelas pessoas que fazem parte do corpo, que estão lá para nos ajudar, para nos servir, para nos aconselhar, para nos auxiliar. Peçamos ajuda aos irmãos, mas não mais vivamos longe de Deus. Peçamos auxílio. Tenha coragem, peça ao Espírito Santo que lhe capacite, que lhe dê graça para viver em comunhão com Deus, em comunhão com os irmãos. Peça a Deus para viver aquilo que nunca viveu. Peça a Deus para ter uma vida de oração como nunca teve. Peça para viver uma vida com Deus, agradando e glorificando a Deus, mesmo que isso seja motivo de você ser afrontado, caluniado pelo mundo, pelo homem, mesmo que o mundo não o aceite, mesmo que o mundo não aceite a sua mensagem, mesmo que o homem não aceite a sua mensagem, mas seja fiel a Deus, queira ser útil, queira ser boca de Deus, faça e viva a vontade de Deus. A minha oração neste dia é que você possa se apropriar de todas estas verdades e passe então a pôr elas em prática, aplicando então na sua vida, sendo de fato um homem e uma mulher de Deus que vai viver o reino, que vai viver em prol do reino, que vai viver em prol do avanço do reino. E que naquele dia glorioso você e eu possamos estar preparados e não sejamos apanhados desprevenidos. Que o Espírito Santo venha falar ao seu coração poderosamente, que esta palavra venha frutificar na sua vida. Em nome de Jesus, Deus abençoe a sua vida poderosamente e ricamente. Em nome de Jesus.